Deixa eu botar aqui só para ilustrar, gente. Vamos lá ilustrar aqui. Deixa eu ilustrar. Lembrando aqui para vocês esse vídeo com o pesquisador de Dáquila, vereador de Corguinho, da cidade de Corguinho, Gustavo Guerra, das antigaças de Dáquila, meu querido irmão, meu amigaço. Fiz uma entrevista com ele no meu canal, só peguei aqui um recortezinho para lembrar, gente, porque vale a pena. Só para ilustrar. O ano exatamente, que nem eu me lembro mais direito, 2003 ou 2004? A primeira expedição, Felipe, antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar falando para você e para os seus seguidores aí. A primeira expedição que eu participei foi em 2004 para a Amazônia. 2004. Nós fizemos uma expedição com 25 pessoas, nós fomos em 7 carros, saindo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em direção a Abunã, Vista Alegre da Abunã, o ponto mais ao norte lá de Rondônia. E aí vocês chegaram em Abunã, e aí como é que foi? Vocês adentraram a floresta? Como é que dá uma explanada? Bom, primeiramente a gente foi, como é que foi? a gente foi seguindo algumas pistas, né? E nós paramos no caminho, em vários lugares, assim, levando o nome da expedição, sempre com o propósito de engrandecer e enaltecer o país, assim, né? Porque a gente percebe, cada vez que vem uma novidade, uma resistência muito grande dos brasileiros como um todo. Eu acho que nós precisamos trabalhar bastante essa questão da estima nossa, assim, de reconhecer o trabalho feito pelo próprio brasileiro, por pesquisadores brasileiros, né? No mundo inteiro, nós somos reconhecidos, nós temos exemplos de pesquisadores reconhecidos, e nós, cada vez que a gente, qualquer grupo que apresente algo diferente, vem essas críticas aí, infundadas, sem paciência, até mesmo faltando, às vezes, com respeito em relação a isso. Mas a gente foi assim, a gente foi seguindo, né, Felipe? A gente foi seguindo algumas dicas, algumas informações, e o primeiro lugar que nós paramos, a gente foi parando em todas as cidades que nós precisávamos parar para pouso ou para reabastecer, etc e tal, a gente buscava, as pessoas vinham curiosas, né, a gente buscava informações, assim, inclusive vinham lendas, vinham mitos, e isso para nós, né, a gente não descarta nada, né, é muito importante. A gente, através dessas informações, a gente chegou em Presidente Médici, e lá o prefeito nos recebeu, os vereadores, né, e citou um sítio arqueológico que eles tinham ali num distrito do município chamado Novo Riachuelo. E lá é um sítio de petroglifos, né, petroglifos antigos, e óbvio, né, petroglifos bem antigos, na verdade, e essas datações que nos apresentam, assim, realmente não condiz com a realidade, embora já esteja bastante estabelecido pelo sistema atual, né. E lá a gente encontrou 2 professores responsáveis, né, não sei se eram um casal propriamente dito, mas era um casal de professores de história, que estavam lá nos acompanhando, nos apresentando esses petroglifos, enquanto eles iam desenhando, contornando com giz, para que a gente conseguisse visualizar a grande maioria em baixo relevo, e muitas coisas interessantes a gente conseguiu observar lá vamos dizer assim, pelo conhecimento que a gente tem, né, pela abertura mental que a gente treina, propaga, a gente percebeu coisas incríveis, assim, e que a gente questionando os professores, né, a gente acabou tendo um diálogo bastante interessante com eles. Por exemplo, né, nós vimos lá várias imagens de gameta masculino, gameta feminino, nós vimos imagens de constelações codificadas, né, que tem que ter um olho bastante preparado para perceber isso, como a história limita, né, como a história limita a antropologia e a arqueologia brasileira, ou até mesmo mundial, limitam o conhecimento, nós percebemos que existia uma certa limitação, assim, na percepção de algumas coisas. Eu acho que você vai mostrar aí a imagem, por exemplo, de um desenho que nós, imediatamente a gente questionou os 2 professores, não como crítica, mas como, vamos dizer assim, uma soma, né, de conhecimento. A gente perguntou o que significava aquele símbolo. E, com algumas dúvidas, eles não souberam explicar, e para nós estava muito claro que era o útero feminino, né, com suas trompas e suas divisões ali. E isso muda completamente essa teoria. Um símbolo simples muda completamente a teoria, porque como com aquela datação apresentada ali pelos professores,
aquela civilização primitiva, né? Que primitivo não quer dizer ser evoluído, mas é assim que a conotação é feita historicamente pelo mundo inteiro. Uma civilização primitiva conseguiu transferir numa pedra, em baixo relevo, o útero feminino. Você imagina que tem outras coisas ali interessantes que dá para questionar, né? Mas essa foi a mais marcante ali para mim, pessoalmente, com certeza para os nossos outros pesquisadores. E vocês, na expedição, também chegaram ao Forte Príncipe da Beira, né? E aí, conta aí como é que foi. É, deixa eu ver se eu lembro de mais algum detalhe interessante ali em Novo Riachuelo. Olha, ali tem marcas de pegadas, marcas de mãos, ali tem formas humanoides, né, que denotam outras raças, né, que possivelmente passaram ali, porque a gente pode sim imaginar, né, Felipe, que pode ser fruto da imaginação, mas também, por que fechar as portas ou fechar o conhecimento a ponto de dizer que aquilo é só fruto da imaginação e não uma vivência? Talvez quem escreveu, quem calcou aquilo na pedra, poderia simplesmente ter transcrito aquilo que ele viu, né? Por Mas que não? isso daí, Gustavo, isso daí é uma percepção compartilhada por inúmeros pesquisadores independentes pelo mundo afora, que justamente por Exatamente, que será que eles têm que inventar visões abstratas, fruto de sonhos, não é, de imaginação? Por que não muitas dessas imagens, inclusive encontradas em vários outros lugares do mundo, por que não serem imagens reais, que eles estão ali retratando o que eles estão vendo? Isso daí já tem inúmeros pesquisadores, claro, os independentes, os que não estão atrelados, não é, à ciência da Matrix, aos paradigmas da Matrix. Não é? exatamente. E a gente, no exato momento que a gente começou a questionar isso, nós percebemos, tem um brilho no olhar dos historiadores, sabe? Porque faz parte do processo evolutivo da nossa civilização nesse sentido, sabe? São amarras que a gente tem que quebrar. Não adianta a gente querer falar de realidades, de muitas realidades, com simplesmente uma teoria e com embasamento nosso aqui. Com a teoria e embasamento nosso, que é apresentado aí nas grandes universidades, não existe outra coisa a não ser aquilo. E isso é um atraso tremendo para a mente humana. Então, pessoal, isso aqui é para ilustrar só isso em 2004, nesse primeiro momento, tá? E eles fizeram essa descoberta, tem muito mais coisa. Isso aí deveria ter suscitado uma curiosidade absurda por parte de historiadores, arqueólogos. Vamos ver como assim o útero humano, essas figuras, é aquele negócio, gente. Esse pessoal na academia, nas universidades, eles são todos doutrinados para achar o quê? Que as civilizações passadas eram primitivas, não sabiam de nada, tudo era cultuando seres abstratos, imaginários. Por que não ser o fruto, eles estarem registrando interações com os seres diferentes, não daqui, né, se manifestando de uma maneira diferente? Por que não isso? Por que a gente fala que isso daí é totalmente verossímil? Porque nós, em Dáquila, temos essas interações, gente. Nós temos essa vivência. São dezenas, centenas de pessoas que têm essa vivência, que sabem que isso é uma realidade, tá? Que isso daí não é uma abstração. Não é? Agora, imagina só, no meio do mato, onde, entre aspas, na Amazônia não deveria haver nada, achamos, não é? Todos esses indícios, eu não continuei para o Forte Príncipe da Beira, eu fiquei só, que eu quero passar outro clipezinho de uma outra entrevista minha com o Alex Oliveira, né, o filho mais velho do nosso presidente, Urandir Fernandes de Oliveira, que participou de todas essas expedições, tanto registradas quanto não registradas. Né? Quando eu digo registradas, que a gente não filmou e publicou, não é? Abertamente. Tem muitas estratégicas que foram feitas de uma maneira mais discreta, obviamente, colhendo determinadas informações e tal que a gente não colocou aberto. Né?
Mas, assim, é muito importante isso daí. É muito importante a gente compreender, não é? Relembrar esses vídeos, não é? Nem eu me lembrava mais. Mas como o Gustavo foi nessas duas, tanto a de 2004 quanto a de 2005, que foram muito, muito contundentes, descobriram muitas coisas, principalmente de 2004, que eles adentraram os túneis do Forte Príncipe da Beira, que é essa do Alex aqui. Essa aqui, ó. É importante, gente, a gente relembrar, deixar registrado. Olha aqui. E os túneis são em 2 lugares, né? Porque era um se ligava com o outro, nessa abóbada ali que devia ter uns 4, 5 metros de diâmetro. Tem muito tempo, não lembro, mas era bem espaçosa. E esses túneis faziam essa ligação. Tanto, vamos supor, norte-sul, um exemplo, né? Então, eles eram totalmente alinhados, não cabe uma pessoa, e causou uma intriga muito grande, né? A gente poder ver aqueles túneis ali, tentar entender e tentar ter uma justificativa para a construção daquilo por motivos de defesa, né? E a gente não encontra. Então, e aqueles artefatos? E aquela espada? Foi lá que encontraram aquela espada, aqueles artefatos todos? Lá a gente encontrou alguns artefatos na região ali, e que também, a princípio, justifica uma civilização, alguém que esteve ali, né? Que tinha morava ali, ou tinha um povo. Olha esses artefatos, gente. Olha esses artefatos, porque sempre falam, não é cerâmicazinha, isso é metal, gente. Espera aí que eu acho que eu passei aqui do ponto. É esse aqui que eu quero colocar. Espera aí. Não é da Serra da Muralha? Isso. Teve essa primeira expedição que é do Forte Príncipe da Beira, né? Então, nessa primeira expedição do Forte Príncipe da Beira, aí a gente fazia esse levantamento desses fortes, do forte especificamente, né? E o que tinha ao redor, que tudo indicava que ali que havia uma civilização antiga. E o indício mais forte era que a tecnologia empregada na construção do forte, para a época, que diz que era dos bandeirantes, se eu não me engano, que iam para ali, não as bandeirantes de São Paulo, os desbravadores que subiam aqui do Brasil, para explorar a Amazônia, né? Para a instalação das estradas de ferro na época, da borracha, que extraía borracha ali, enfim, aquela época, começo de 1900. Então tem esse forte, e esse forte ele tem uma construção parecida com, muito igual, similares a outros fortes no mundo inteiro. Isso levantava uma hipótese de que havia uma civilização com esse conhecimento, talvez uma civilização mundial, com um conhecimento mundial comum, né? Que esses fortes estão instalados no mesmo formato em vários lugares do planeta, mas ali, pela extremidade, pela hostilidade do ambiente, né? Era muito interessante ter aquele forte ali, na beira de um rio, um ambiente selvagem, inóspito, né? Para a época. Hoje já é muito difícil, mas enfim. Quando a gente chegou lá, a gente ficou instalado na base militar, que é alguma unidade militar do Exército Brasileiro ali, e a gente foi levantar as pesquisas. Ali, a gente pôde ver a tecnologia de construção, né, de tijolos com curvatura, que fazem a edificação do forte, né, os cantos, e mais a precisão com que eles cortavam e o alinhamento angular que esse forte tem, né. A construção em si não é uma novidade, é bem similar a uma fortificação mesmo, com vários pontos de vista, né. Então, mas o que mais impacta mesmo é a tecnologia empregada. No ângulo de inclinação das pedras, no tipo da pedra, né? Então, a gente vê um empenho muito... é estranho ter um empenho muito grande de fazer aquele forte para um lugar que era completamente abandonado, isolado do mundo, né? E ter aquela justificativa ali que não era um lugar de guerra, de conflito. Ali não é um lugar de conflito, né? Então, a justificativa que existe, né, contemporânea, é que para proteger a fronteira, que ali a gente tem divisa com a Bolívia, etc, né? Então, fora a logística, né? Você construir um forte daquele, hoje já é complicado, já é um lugar ermo, afastado. Imagina naquela época, ou seja,
Não faz sentido nenhum. Não, nenhum. E eu tenho uma comparação simples, porque quando você pega um forte para comparar, aqui em Santos, por exemplo, que é a cidade onde eu moro, tem um forte aqui que são os mais antigos. E você vê a pergunta é que fica, onde ficou essa qualificação profissional aplicada num forte inóspito, isolado. Isso. Por que ela foi aplicada lá, tão qualificado, tão bem elaborado, cheio de detalhes, e um forte aqui em Santos, que parece uma construção portuguesa, realmente como toda remendadinha ali, redondinha, né? Então, esse conhecimento, essa parte, a mão de obra, vamos supor assim, a mão de obra usada num lugar, ambientes inóspito, que ainda hoje, já tem pessoas que moram lá, mas a gente pode considerar que porque é o isolado. E Santos não existe, né? Então, existe os elos aí de ligação. Mas, enfim, voltando pro forte lá, a viagem é muito ruim, a gente andava um trecho muito grande de terra, que a gente tinha que de carro, né? Vocês foram todos de carro, né? Essa expedição. Todos de carro, com um carro próprio, financiamento próprio, né? E era muito difícil, porque a gente tinha que planejar uma temporada boa, que não tinha muita chuva, uma temporada de seca, a princípio, né, que a gente pudesse transitar ali, porque só passava 4x4, e aí a gente foi lá na cidade, que era na região de Abunã, se eu não me engano. Isso aí, Abunã. E aí a gente ali, a cidade não tem recursos assim de como a gente tem em São Paulo, outras cidades, capitais, né? Porque é tudo na base do gerador, não chegava, até naquela época não chegava a rede elétrica lá, né? Nem eletricidade tinha na cidade? Nada. Tinha eletricidade à base de geradores. E toda hora dava problema lá, caía energia. Então, e era uma rota que levava ali pro Acre, né? Então, que ligava os estados. Mas chegando lá no forte, a gente, analisando esses detalhes, né? A gente viu que não tinha muita justificativa todo esse conhecimento, essa mão de obra qualificada estar aplicada ali, no ambiente que hoje já é ruim de chegar, de logisticamente chegar, e não ser aplicado em outros pontos do Brasil. E tem outros no Nordeste, tem uns fortes parecidos. Mas o que mais intrigou a gente foi, a gente pesquisando ali, a gente tinha tipo um bueiro ali, né? Uma entrada subterrânea. E aí a gente, com a permissão do Exército, sempre com a participação deles ali na vistoria e olhando o ambiente, a gente conseguiu adentrar ali e a gente viu que tinha uma abóbada com uma pedra única, né? Uma pedra única, não é um concreto, é uma pedra única, montada sobre, fazendo uma cúpula, né? O teto ali, com uma entrada, eu acho que seria uns 50 por 50, eu não lembro agora, bem restrita, e você descia lá e a gente tinha que meio que se balançar, porque ele é um quadrado, né? Tipo um fosso, né? É o quadrado menor, e você descia, a gente se pendurou ali com depois vocês vão ver nas imagens, a gente se pendurou ali com as cordas, e tinha a parte, o beiral, que era tipo uma bancada, uma sacada, né? Um quadrado com proporção maior, e ainda abaixo seguia o fosso ali. A gente chegou a descer aquele fosso, pisou nele, mas era muito lamacento ali, não dava para saber, a gente não arriscou ficar muito ali, mas tem mais coisa ali para baixo. Tava muito sujo, na verdade. Então você entrou no túnel, né? Naqueles túneis, né? Todos simétricos, parecendo aqueles túneis do Egito, né? Exato. Eu não sei para que bom, enfim, aí a gente entrou ali, né? E ficamos nessas bancadas, começamos a explorar, e a gente viu esses túneis, assim, que eles tinham um alinhamento interno. Se aquilo ali, eu não sei qual tipo de defesa seria aquilo ali, porque não cabe uma pessoa, não cabe um arma, a princípio não tem função bélica aquilo ali, porque você não consegue colocar uma arma ali para atirar para onde, porque o túnel não dá para ver o fim. A gente não tem essa profundidade, não tem esse limite visual. E os túneis são em 2 lugares, né? Porque era Pessoal, impressionante, não é? Impressionante. Uns túneis, não é? Perfeitinhos, muito parecidos com o que a gente vê nas pirâmides do Egito, não é? Essas galerias todas subterrâneas, não é? Fomos os primeiros a encontrarmos isso. Fomos lá
fazer a pesquisa de maneira independente, com recursos próprios, tá? E o que a gente descobriu também, que o nosso presidente reclama bastante, com toda razão, foram os inúmeros artefatos que a gente fotografou, né, e que o IPHAN sumiu com eles. Onde estão esses artefatos metálicos? Tá? Artefatos metálicos, não é besteirinha, não. Até vou mostrar aqui para vocês, eu achei umas fotos aqui, ó, que eu tinha, aqui, ó, artefatos do forte. Olha aqui, gente. Olha aqui, metálicos. Isso aqui são fotos. Olha aí. Isso aqui estava nos túneis, tá? Isso aqui foi nessa ocasião que o Alex estava falando, de 2004, que o Gustavo Guerra também. Olha aí. Isso aqui é metal, gente. Metal. Olha aqui. Olha só. Isso aqui estava nos túneis. Olha aqui. Olha só. E o IPHAN sumiu com tudo isso. Aquela espada que mostrou lá no vídeo. Olha aqui. Isso aqui não é cerâmicazinha porcaria, não. Olha aí. O que aconteceu? O que esse pessoal está querendo esconder? Ah, vai de encontro, não é? A narrativa oficial. Olha aí. Olha isso daqui, gente. É surreal, não é? É um absurdo. É aquele negócio. Isso aqui não está de acordo com as narrativas oficiais. Ah, então tem que esconder. Tem que censurar, tem que descredibilizar. Isso daqui, ó, é uma pequena... São fotos dos vários artefatos que a gente encontrou lá. Olha só. A espada, não é? Isso aqui, ó, são as fotos todas de inúmeros artefatos. E que sumiram, desapareceram, gente. Cadê? Onde está? Por que essa necessidade de querer censurar, não é? De querer esconder? Por que isso, gente? Porque eles precisam velar pela narrativa oficial. Eles precisam fazer isso, tá? Eles precisam fazer isso para manter o status quo, porque senão vão ter que reescrever toda a história da Amazônia, vai atrair a atenção da população brasileira para lá, vão querer saber o que é esse Ratanabá, o que tem debaixo, o que tem ali, e o que vai ser revelado ali, gente, de uma maneira ou outra, vamos revelar, tá? Isso daí vai desconstruir toda essa narrativa histórica, arqueológica, não é? Acadêmica aí, oficial. Por isso que os arqueólogos, tem vários aí que ficam escrevendo, criticando a gente, fazem carta, atacando. Aí é aquele negócio, gente. Atacam a pessoa do Urandir, atacam a pessoa do fulano, tentam descredibilizar, desconstruir, não é, a pessoa. Não é, é a destruição, não é, da reputação, da coisa, jogando lama, sacaneando, distorcendo. É assim que eles fazem. Porque a mensagem, a informação, o conteúdo, eles não conseguem, não é? Não conseguem cancelar, vamos botar assim. Com esse monte de evidência, como que eles vão cancelar isso daí, gente?